We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Ternurarte do YouTube. Para você que já é inscrito aqui no canal, seja bem-vindo novamente. Obrigada pela parceria, pelo carinho nos comentários. E você que é novo por aqui, seja bem-vindo também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para não perder as receitinhas aqui do canal. É muito fácil de se inscrever, é só você clicar aqui no botão embaixo de se inscrever e ativar o sininho para todas, para receber as notificações. Deixe o seu like também no vídeo, compartilhe esse vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer esse boneco de neve, esse lindo boneco de neve que eu fiz com a linha Pelúcia, Amigurumi Pelúcia. E com a mesma receita, você também pode fazer o boneco. Eu vou mostrar também como você fazer com a mesma receita. Se você não quiser fazer com a linha Amigurumi Pelúcia, você vai fazer com a linha Amigurumi normal. Ele só fica um pouco menor. E é com a mesma receita, o corpo do boneco. Só vai mudar um pouco a receita do chapéu, do nariz e dos braços e do cachecol. Mas aí eu vou explicar para vocês e mostrar tudo direitinho. Eu utilizei esse boneco de neve maior, utilizei aqui o fio pelúcia na cor branca. Como vocês podem ver, sobrou, eu fiz o boneco e ainda sobrou esse restinho aqui que eu tô mostrando para vocês. Eu acho que daria para fazer outro boneco, ou seja, um novelo desse dá para fazer uns 2 bonecos de neve. E para fazer o chapéu, o cachecol, os braços e o nariz, eu utilizei o fio amigurumi normal. Para o boneco maior, eu utilizei olhos com traves de segurança número 9 milímetros. E para o boneco menor, eu utilizei olhinhos número 7 milímetros. Para o fio pelúcia, eu utilizei a agulha número 4. E para o fio amigurumi, o chapéu, os braços, o cachecol, que eu fiz com o fio amigurumi, eu utilizei a agulha número 2,5. E para fazer o boneco menor, que eu fiz todo com a linha amigurumi, eu utilizei apenas a agulha 2,5. Então, pessoal, o boneco maior, eu vou mostrar aqui para vocês o tamanho. O boneco menor, ele ficou com 14 centímetros. E o maior ficou com 21 centímetros. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link com outros itens natalinos aqui do canal. Tem a Mamãe Noel, Papai Noel, a Rena, o boneco biscoito de gengibre. Eu vou deixar aqui o link desses outros itens natalinos que eu já fiz aqui no canal, porque se vocês quiserem fazer, eu também fiz, mostrei como fiz essas 2 guirlandas. Então, é só acessar aqui os links que eu vou deixar na descrição desse vídeo, se vocês quiserem fazer esses outros itens natalinos que eu já fiz aqui no canal. Então, vamos lá para o passo a passo. Eu sei que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de trabalhar com essa linha pelúcia, mas eu gosto muito, eu particularmente gosto muito, ela é bem macia, porém, é um pouco difícil mesmo de identificar os pontos na hora de contar os pontos, mas você não se preocupe em contar pontos depois, é só você fazer a quantidade necessária de cada carreira, que aí vai dar certo no final, ok? Então, se você quiser fazer o boneco de neve menor, você vai fazer com a linha amigurumi, agulha 2,5. E se quiser fazer esse grande que eu fiz com a linha pelúcia, que eu achei que ficou muito legal o resultado, você vai fazer com a agulha número 4. Então, vamos começar fazendo um anel mágico normalmente. Fazendo um anel mágico. E vamos fazer dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. Vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, uma dica que eu dou para você que tem um pouco de dificuldade com essa linha é você ir contando. Não deixe para contar depois, vá contando
na hora que você vai fazendo. Você vai fazer 6 pontos dentro do anel mágico. Aí você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminou os 6 pontos, aí você vai puxar o anel mágico. E agora você vai fazer 6 aumentos, que são 2 pontos dentro de cada ponto que fez no anel mágico. Aí você pode colocar aqui um pedaço de linha de outra cor para marcar, ou então você pode usar um marcador de pontos. E aí você vai fazer agora 6 aumentos, são 2 pontos juntos dentro do mesmo ponto. Aí você vai contando novamente. Aí você conta um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos e 6 aumentos. Então você vai contando antes para não ter que contar depois. E aí você já sabe que tá certinho, você fez 6 aumentos. Então, eu terminei aqui os 6 aumentos. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento por 6 vezes. Ó, já mudei aqui a linha que estou utilizando como marcação. Então, vamos fazer um ponto, no próximo, um aumento. Um ponto e um aumento. Aí, você vai contar. Você vai contar, fazendo um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento por 6 vezes, sempre repetindo essa sequência, são 6 vezes, né? Aí você vai contando um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Aí você vai fazendo por 6 vezes essa sequência. E aí você vai, eu vou fazer aqui e volto com vocês, terminar aqui essa volta com um ponto e um aumento por 6 vezes. Terminei, aí você tira a linha que está utilizando e passa para a próxima carreira. Aí, se vocês quiserem, vocês podem anotar a quantidade de vezes que já fez. Então, assim, é só uma sugestão, se você quiser anotar, porque a sequência, como sempre é a repetição de 6, aí você pode anotar. E nessa volta agora, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Então, nós vamos fazer um ponto, no próximo um ponto e no próximo um aumento. Aí você pode ir anotando. Eu anotei aqui, ó, fiz um ponto, 2 pontos e um aumento, anotei, fiz uma vez. Agora, mais 2 pontos e um aumento, vou anotar aqui 2 vezes. 2 pontos e um aumento, 3 vezes. E aí, você vai anotando até completar 6 vezes, chegar ao final com 6 vezes. Aí, você vai chegar aqui na linha que estamos utilizando como marcador. E aí, você vai começar a próxima volta, agora com 3 pontos em um aumento, por 6 vezes. Aí, se você quiser, você vai anotando todas as vezes que faz 3 pontos de um aumento. Agora, vamos fazer a volta com 3 pontos de um aumento por 6 vezes. Lembrando que se você estiver fazendo com a linha amigurumi, vai seguindo essa mesma receita. Com qualquer linha que você quiser fazer, você vai seguir essa mesma receita. Aí, terminei aqui a volta com 3 pontos e um aumento por 6 vezes. Agora, vamos fazer uma volta com 4 pontos e um aumento por 6 vezes. 4 pontos e um aumento por 6 vezes. Então, eu vou terminar aqui essa volta com 4 pontos e um aumento por 6 vezes, eu volto com vocês. Terminei a volta com 4 pontos e um aumento por 6 vezes. Agora, vamos fazer a última volta de aumentos com 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Então, vamos fazer 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Então, você faz 5 pontos, um aumento, 5 pontos, um aumento.
E vai até chegarmos ao final. Ó aqui, ó. Em paralelo, estou fazendo com a linha amigurumi, da mesma forma, só utilizando a agulha 2,5. Agora, nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto, sem aumentos e sem diminuições. Aí fica mais fácil, é só você ir fazendo os pontos até chegar ao final da linha, não precisa contar. Você vai fazendo um ponto em cada ponto. Da 8ª à 14ª volta, um ponto em cada ponto. Aí eu fiz o seguinte, pessoal, para ficar mais fácil de contar. Eu vou deixar essa linha aqui, nessa primeira carreira, com um ponto em cada ponto, que são as carreiras que vai subir o boneco. Então, eu deixei essa linha aqui, vou pegar outro pedaço de linha. E aí eu vou ficar movimentando esse outro pedaço de linha, cada carreira que eu faço. E vou deixar esse pedaço aqui, que é para contar depois, vai ficar mais fácil de contar. Então, agora eu vou fazer mais uma carreira com um ponto em cada ponto. É a segunda carreira com um ponto em cada ponto, né? São 7 carreiras, então, ó, vou fazendo, eu vou pegando a linha e vou aumentando, e vou mudando, né? E vou fazendo as carreiras com um ponto em cada ponto. Como são 7, aí depois vai ficar mais fácil de contar. É só você contar a partir dessa linha que você deixou embaixo. Aí você vai facilitar. Eu vou terminar aqui, pessoal, e já volto com vocês. Eu vou fazer todas as 7 carreiras. Terminei aqui, ó, as 7, aí vejam como vai ficar mais fácil de contar, ó. A partir dessa, vamos contar 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreiras. Aí ficou mais fácil de contar. Agora, nós vamos começar as diminuições. Aí, da mesma forma, você vai fazendo e contando. Vamos começar essa volta agora com 5 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, nós vamos fazer uma diminuição. É da mesma forma. Você insere a agulha, pega na alcinha da frente do ponto, junto com a alcinha da frente do segundo ponto, puxa a linha e fecha o ponto. Da mesma forma, diminuição normalmente. Agora, nós vamos fazer novamente 5 pontos e uma diminuição. São uma repetição de 6 vezes, 5 pontos e uma diminuição, né? Agora, 5 pontos e uma diminuição. O ponto, ele tem 2 alcinhas. Aí, você vai pegar na alcinha da frente de um ponto, junto com a alcinha da frente do outro ponto, e vai subindo, e vai diminuindo. Vamos fazer 5 pontos por 6 vezes. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Da mesma forma, se você estiver fazendo com a outra linha, é a mesma forma, a diminuição. Vou mostrar aqui para vocês, ó, que aí dá pra ver melhor. Pega na alcinha da frente de um ponto com a alcinha da frente do outro ponto, junto e faz um ponto só. E vai repetindo essa sequência, 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos repetindo a sequência até chegarmos ao final da volta. Agora, vamos fazer a próxima volta com 4 pontos e uma diminuição. 4 pontos e uma diminuição. 4 pontos por 6 vezes, né? Nós fazemos 4 pontos e uma diminuição. Aí, 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Aí, vamos chegar na linha laranjada que estamos utilizando como marcação, como marcador. Eu vou terminar aqui essa volta e já volto com vocês. Agora, vamos fazer uma carreira com 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos ficar com 24 pontos, mas lembrando que você não precisa ficar contando a quantidade de pontos, né? É só fazer 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Agora, vamos fazer uma volta com 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes.
Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Agora nós vamos começar a cabeça. Para fazermos a cabeça, nós vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto, sem diminuições, sem aumentos, só uma volta com um ponto em cada ponto. Terminei aqui uma volta com um ponto em cada ponto. Agora nós vamos fazer 18 aumentos. Em cada ponto que fizemos, nós vamos fazer um aumento. É só você fazer 2 pontos dentro do mesmo ponto. Você vai até o final da volta fazendo um aumento em cada ponto. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Então, vejam, pessoal, como está ficando. Agora, vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto. Vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto, sem aumentos, sem diminuições. É só você ir fazendo as voltas, um ponto em cada ponto. São 7 voltas com um ponto em cada ponto. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei as 7 voltas, vamos colocar um pouco de enchimento, principalmente na parte de baixo do corpo. Vamos colocar um pouco de enchimento. E aí, nós vamos continuar a cabeça. Agora, vamos fazer uma carreira com diminuições. Vamos fazer uma carreira com 4 pontos e uma diminuição, por 6 vezes. Eu fiz daquela mesma forma, deixei uma linha embaixo e fui movimentando a outra, a laranja, para contar depois. E aí, agora nós podemos mudar ela de lugar e fazer essa carreira com 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Antes de continuarmos, vamos colocar os olhos e o nariz do boneco, que vai ficar mais fácil. Eu contei aqui, ó, pessoal, de cima para baixo, 2 carreiras. Eu coloquei entre a segunda e a terceira volta os olhinhos. Entre a segunda e a terceira volta. E contei 6 pontos entre eles. Entre um olhinho e outro. Mas aí você vai medir aí e pode colocar na posição que você quiser. 7 pontos, acho melhor, vai ficar um pouco mais abertinho. Aí você conta aí você vê o que fica melhor, porque vai depender também do ponto de cada pessoa, né? Então, você vai colocar e depois vamos colocar as travas. Eu sempre coloco a trava entrando com a parte mais aberta e aperto bem, o olho fica bem enterrado. E lembrando que você vai colocar entre a segunda e a terceira carreira, mais a distância de um olhinho para outro, aí você vai medir aí. Da mesma forma, nós vamos fazer no outro boneco, caso você esteja fazendo com a outra linha. Eu estou utilizando o olhinho com trava de segurança número 7, entre a segunda e a terceira carreira. Vou colocar aqui o olhinho da mesma forma. E do mesmo jeito que eu estou fazendo com a linha pelúcia, estou fazendo com a linha amigurumi. Lembrando que você pode fazer com qualquer linha. Apenas verificar o tamanho da agulha de acordo com a espessura da linha que você está utilizando. Agora, vamos fazer o nariz do boneco, que vai facilitar costurar o nariz com a cabeça ainda aberta. Então, com a linha laranjada, nós vamos fazer 5 pontos dentro do anel mágico. Lembrando que para fazer o nariz, você vai fazer
com a linha amigurumi ou a outra linha da sua preferência e a agulha equivalente à linha que você está utilizando. Eu estou fazendo aqui com a linha amigurumi e a agulha número 2,5. Aí você vai fazer 5 pontos dentro do anel mágico. 5 pontos dentro do anel mágico. Vai puxar o anel e vai fazer 2 voltas com um ponto em cada ponto. 2 voltas com 5 pontos. O trabalho, ele vai ficando assim um pouco dobrado, mas aí depois você vai puxar ele para ele dobrar para baixo, que ele tá ficando dobrando, ele tá dobrando para cima, mas é só você puxar um pouquinho, aí ele vai descendo. Então, 2 carreiras com um ponto em cada ponto. Eu estou utilizando aqui esse próprio pedacinho de linha que sobrou do anel mágico para como marcador de carreira, né? Mas você pode utilizar um marcador de pontos. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ponto baixo, no próximo ponto um aumento, no próximo um ponto baixo, no próximo um aumento e no próximo ponto baixo. Conforme a legenda aqui, você vai fazer essa volta. Conforme a legenda que aparece aqui, você vai fazendo. Se você estiver fazendo o boneco de neve com a linha amigurumi, que é uma linha menor do que a linha pelúcia, o nariz já acabou por aqui. Você vai cortar a linha, arrematar, vai no próximo ponto arrematar e deixar um pedaço para costurar esse nariz. Ele já está pronto, se você estiver fazendo o boneco menor. Aí você corta a linha e arremata. Caso você esteja fazendo, eu já cortei aqui, ó. Caso você esteja fazendo o nariz o boneco com a linha pelúcia, aí você vai continuar esse nariz. Esse nariz menor, que já paramos por aqui, é do boneco menor. Caso você esteja fazendo com a linha pelúcia, você vai fazer mais 2 carreiras com um ponto em cada ponto. Você vai continuar fazendo 2 carreiras com um ponto em cada ponto. Mais 2 carreiras com 7 pontos. E aí, você vai cortar a linha, arrematar, deixar um pedaço de linha para costurar. E aí, você vai só costurar o nariz no boneco, mais 2 carreiras, ele fica um pouco maior. Se você quiser que ele fique maior, é só você fazer mais 1 ou 2 carreiras. Agora, é só costurar o nariz no boneco. Você posiciona bem na posição que você quer. Eu posicionei aqui uma volta na direção do olhinho, apenas uma volta abaixo e bem no centro, entre o olhinho e outro. Aí você vai costurando, pegando na alcinha de fora, e vai costurando o nariz no boneco. Da mesma forma, você vai costurar se estiver fazendo com a linha pelúcia. Aí vai arrematar. É da mesma forma, a costura do nariz é a mesma. Aí você corta, arremata e fica assim o nariz. Vejam, da mesma forma eu costurei no outro, o nariz maior. Aí só é arrematar também por dentro. E aí, quando você estiver costurando esse nariz, você pega sempre na alcinha de fora do ponto do nariz. Agora vamos continuar com as diminuições para fechar a cabeça. Vocês lembram que nós fizemos uma carreira com 4 pontos e uma diminuição, agora nós vamos fazer uma carreira com 3 pontos e uma diminuição, por 6 vezes. 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aí, da mesma forma, você vai fazendo, se você estiver fazendo com outra linha, 3 pontos e uma diminuição. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Aí, a próxima carreira, 2 pontos e uma diminuição, por 6 vezes, 2 pontos e uma diminuição. E a última carreira, 1 ponto e uma diminuição. Você vai fazer 1 ponto e uma diminuição, 1 ponto e uma diminuição, por 6 vezes. Vamos colocar um pouco mais de enchimento. Na verdade, vamos preencher toda a cabeça com enchimento.
Aí, vamos cortar a linha, deixar um pedaço para terminar de fechar a cabeça. Você vai fazer o seguinte, você vai no próximo ponto e vai puxar essa linha arrematando. Aí, agora, você vai no próximo ponto novamente, por dentro e puxa a linha. Aí, vai no próximo ponto por fora e puxa a linha. É como se fosse um zigue-zague, um por dentro, outro por fora. E vai puxando essa linha, que é para depois nós fecharmos a cabeça. Porque como essa linha ela é bem grossinha, eu não tenho agulha para ela, agulha de tapeceiro. Aí, dessa forma aqui que eu estou fazendo, dá no mesmo. Você vai dando a volta até chegar lá no comecinho, onde você arrematou a linha. Você vai fazendo isso, puxando por dentro e por fora, por dentro e por fora. Aí, quando chegar aqui, ó, é só puxar a linha. Só puxar a linha. Agora, nós vamos fazer mais um arremate aqui, ó. E agora, vamos puxar a linha e esconder por dentro. Bem fácil, né? Da mesma forma, você vai fazer com o outro boneco. Se você estiver fazendo com a linha amigurumi, você vai fazer da mesma forma. Ou então, usar a agulha de tapeceiro. Então, pessoal, para fazermos o chapéu, nós vamos fazer o seguinte. Se você estiver fazendo o seu boneco de neve com a linha amigurumi pelúcia, que é a linha mais grossa, a quantidade de carreiras na corrente vai ser maior. Então, se você estiver fazendo o boneco de neve com a linha amigurumi ou outra linha, que é o boneco menor, você vai fazer 16 pontos na corrente. Então, aqui embaixo na legenda, vocês podem ver. A linha azul é o chapéu do boneco maior, o boneco com a linha pelúcia. E a linha verde é a linha amigurumi, é o chapéu do boneco menor. Então, se você for fazer o chapéu maior, você faz uma corrente com 21 pontos. Se for fazer o chapéu menor, você faz uma corrente com 16 pontos. E aí, quando terminar de fazer a corrente, você vai pular um ponto da mesma forma, os dois da mesma forma. Você vai pular um ponto e vai fazer um ponto em cada ponto. Você vai pular um ponto e fazer um ponto em cada ponto. No caso, no chapéu maior vai fazer 20 pontos e no chapéu menor vai fazer 15 pontos. Você vai pular um ponto e fazer um ponto em cada ponto. A partir desse momento é só repetir. Você vai virar o trabalho e fazer um ponto em cada ponto, pegando na alcinha de trás do ponto. Lembrando de fazer um ponto nesse primeiro ponto. Se o chapéu for maior, são 20 pontos. Se o chapéu for menor, são 16 pontos. Você vai contar direitinho, porque se você deixar de fazer algum ponto, ele vai ficar torto o trabalho. Você tem que fazer exatamente a mesma quantidade de pontos em cada carreira, ó. Aqui no último ponto fica um pouquinho difícil de enxergar, mas você vai fazer de todo jeito. Você vai fazer os 20 pontos. Aí você vai virar novamente e vai fazer novamente pegando na alcinha de trás. O trabalho é o mesmo para os dois chapéus. É só ir virando e fazendo, pegando na alcinha de trás. Vai virando e pegando na alcinha de trás. Lembrando que você tem que fazer exatamente 20 pontos. Aí, quando chegar aqui no último, ó, você não vai ver direito a alcinha de trás. Aí, mesmo assim, você insere a linha e faz. Não esqueça de fazer no primeiro ponto também. Aí, você vai fazendo. Se tiver fazendo o menor, você vai fazendo a quantidade de pontos lá do menor, que são os 15 pontos, né? Aí, você vai fazendo isso, ó. Vamos contar aqui, ó. Eu já virei 3 vezes, ó. Fiz uma carreira, depois mais outra. Aí, virei e fiz mais outra. Já fizemos 3. O total, aí você vai fazendo, aí depois você vai chegar aqui no total, ó. O total do chapéu grande, eu fiz 42 carreiras. Eu virei por 42 vezes, ó. E se você estiver fazendo o chapéu do boneco menor, você vai
virando e fazendo por 30 vezes. Ó, cada conjuntinho desse tem 2 carreiras. Ele fica assim, ó. Aí você vai cortar a linha, deixar um pedaço grande, mais ou menos uns 40 centímetros. Vai colocar na agulha de tapeceiro. Vamos arrematar aqui essa linha. O mesmo para os 2 tamanhos de chapéu. Você vai fazer o mesmo. Agora vamos unir aqui essas 2 partes. Nós vamos pegar na alcinha de fora. De uma parte junto com a alcinha de fora da outra parte. Só é alcinha com alcinha, se encontrando. Aí você vai costurando até o final. Você vai fazer essa costura. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui no final, vejam como ficou. Aí você arremata novamente, dá um nozinho na linha quando chegar no final. Aí você vai dobrar um pedacinho, ó. Vejam mais ou menos aqui, ó, como foi que eu dobrei. Um pedaço pequeno, você vai virar. E com essa mesma linha aqui, você vai dar uns pontinhos, que é para... Isso aqui é como se fosse a aba, uma abinha no chapéu. Aí você vai dando pontinhos aqui nessa última correntinha aqui dos pontos, até o final. Você vai dando os pontinhos. Agora, não pode apertar, pessoal, para não ficar franzido. Você vai fazendo, mas sem apertar. Vai deixar essa linha folgadinha, que é para não apertar essa parte do chapéu. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Aí, você vai fazendo os pontos até chegar ao final. Aí, quando chegar ao final, você arremata a linha. Pode arrematar por dentro mesmo. E agora, vamos fazer o seguinte. Nós vamos virar esse trabalho. Depois a gente vai virar novamente. Aí, vamos pegar um pedaço de linha na agulha. Vamos cortar um pedaço de linha, colocar um pedaço de linha. Vou deixar essa ponta aqui. E vamos fazendo um zigue-zague, pegando na alcinha de fora de todos os pontos dessa última carreira que fizemos. Das últimas carreiras que fizemos. Nesses últimos pontos das carreirinhas. Nós vamos fazendo esse zigue-zague. Entra num ponto, sai em outro, entra num ponto, sai outro. Aí, quando chegar aqui no final, cortamos a linha e vamos dar um nó com aquela primeira ponta. Vamos dar um nó bem apertado. Vou dar aqui uns 3 nós apertados. E essa parte aqui vai ser a parte de dentro, que nós vamos desvirar o trabalho. Agora, eu vou virar novamente, ó. Ficou assim. Aí, vamos ajustar aqui. Para fazer o pompom, eu vou deixar aqui o link, aqui em cima no cards e também na descrição do vídeo, o link de como fazer esse pompom. É muito fácil de fazer. Eu fiz ele com lã e um garfo de cozinha. Então, como eu já tenho aqui o vídeo, eu vou deixar aqui o link para vocês entrarem e ver como faz o pompom. Da mesma forma, olha, pessoal, eu fiz o chapéu do boneco de neve pequeno. Eu vou colar com cola quente o pompom na cabeça deles, mas vocês podem costurar também. Agora, vamos fazer o cachecol. Para fazer o cachecol com a linha azul, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma corrente com 4 pontos. Vamos fazer uma correntinha com 4 pontos, pulamos um ponto e voltamos fazendo 3 pontos baixos. Viramos o trabalho
E agora vamos fazer 3 pontos baixos novamente. Pegando no ponto normalmente, não vamos mais pegar na alcinha de trás, como no chapéu, né? Agora vamos pegando no ponto novamente. Aí eu vou virar novamente e fazer mais 3 pontos baixos. Agora eu vou pegar a linha, a outra cor de linha, que é um azul mais escuro. No último ponto dessa carreira que fizemos, eu até desmanchei aqui. Nós não fechamos o ponto, ficamos com as duas alcinhas na agulha e vamos deixar para fechar já puxando a nova cor. Aí viramos o trabalho, essas pontas ficaram aqui, depois eu vou esconder e vamos fazer 3 pontos novamente. Aí viramos 3 pontos baixos. Viramos 3 pontos baixos. E viramos novamente. São 4 carreiras com 3 pontos baixos. Aí na quarta carreira, no último ponto, nós não fechamos o ponto. Eu fechei aqui, mas vou tirar. Nós ficamos com 2 argolinhas na agulha e já puxamos a próxima cor. Vocês não vão cortar a linha, é só ir puxando sempre do mesmo lado. Agora eu vou fazer novamente 4 carreiras com os 3 pontos. Agora eu vou puxar a nova cor. Tá vendo? A linha, ela vai ficando aqui, ó, sempre desse lado. Aí vou virar, aí vou fazer novamente as 4 carreiras. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer 4 carreiras com cada cor, sempre alternando as cores. E aí você vai fazer 15 conjuntinhos desse. 15 conjuntinhos o total. Cada conjunto com 4 carreiras. Então eu fiz 4 carreiras de uma cor, peguei a nova cor. 4 carreiras, mudei de cor. Então você vai fazer 15 conjuntos desses de 4 carreiras, como vocês podem ver aqui na imagem. Aí as pontas, elas vão ficar sempre as pontas não, né? A linha que a gente puxa, ela vai ficar sempre de um lado só. Agora eu vou arrematar aqui essas duas cores. Vou esconder essas linhas aqui por dentro. Essa vai ser a parte de dentro do cachecol. Vamos dar um nozinho, esconder as linhas. E vamos fazer um detalhe nesse cachecol. Para fazer o cachecol do boneco de neve pequeno, caso você esteja fazendo o modelo do pequeno, você vai fazer dessa mesma forma, só que você vai começar com uma corrente com 3 pontos e depois você vai fazendo conjuntos de 4 carreiras com 2 pontos só. Eu vou mostrar para vocês. Agora, pessoal, eu vou fazer assim, eu vou cortar 4 pedacinhos de tira. Aqui já tem um. Eu vou fazer assim, vou puxar aqui, só para fazer um detalhe no cachecol. Vou puxar aqui, vou dobrar, puxar e depois puxar novamente por dentro. Então, vou fazer isso com os 4. Inserimos, puxamos novamente. Na verdade são 3, né? Porque já tinha aqui um fiozinho que sobrou do último ponto, ou do primeiro ponto. E aí nós vamos pegar naqueles 3 pontos e vamos fazer esse detalhezinho. Agora é só você cortar o tamanho que você quiser. Agora eu vou fazer o mesmo do outro lado e cortar também do mesmo tamanho. Vou esconder essa linha aqui e deixar aquela outra lá da pontinha já para fazer parte também dessa franjinha que estamos fazendo no cachecol. Agora vamos fazer
mesma forma, vou cortar 4 tirinhas e dobramos ela no meio, a tirinha, inserimos a agulha e puxamos. Para fazer o cachecol pequeno, vamos fazer da mesma forma, ó. Só que aí eu vou fazer o seguinte, 3 correntes, pulo uma e vou fazendo de 2 em 2 pontos. No cachecol maior eu fiz 3 pontos, né? Agora eu vou virar, fazer 2 pontos. Então, viramos, fazemos 2 pontos, viramos fazendo 2 pontos, até completar as 4 viradas, e aí puxamos a próxima cor. Eu vou fazer com esse tom de verde e com a cor vermelha. Então, da mesma forma. Só que aí ele também não vai ficar tão grande como o outro, né? O outro, nós fizemos 15 conjuntinhos de 4 carreiras. Nesse aqui vamos fazer menos, porque ele é menor. Agora vamos puxar a próxima cor, que vai ser a vermelha, e vamos fazer da mesma forma que fizemos o outro. Então, eu fiz 11 conjuntos, alternando, né, as cores, cada conjuntinho com 4 carreiras. Então, ficamos com 11 quadradinhos desse. Somando as duas cores, ficamos com 11 quadradinhos. Eu não coloquei aquela franjinha no cachecol do boneco de neve menor, porque ele já é pequeno, né? Eu decidi não colocar aquela franjinha, só apenas arrematei aqui as pontas, escondi, mas não coloquei aquela franjinha. Mas se vocês quiserem colocar, agora nós vamos fazer os braços. Eu estou utilizando esse tom de marrom claro. E nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma corrente com 14 pontos. Uma corrente com 14 pontos. Pulamos um ponto e vamos fazer 10 pontos baixos. Então, vamos fazer 10 pontos baixos. Dez pontos baixos. Agora, vamos subir 2 correntes, 3 correntes, pulamos um ponto e faz 2 pontos baixos. E aí, você vai fazer um ponto baixíssimo naquele mesmo ponto onde paramos. Um ponto baixíssimo. E agora, continua fazendo 3 pontos baixos. 2 pontos baixos. Aí ficou esse detalhe assim. Aí cortamos a linha. Vamos arrematar no próximo ponto. Inserimos a agulha no próximo ponto e fazemos o arremate. E aí vamos esconder essa linha. Eu decidi colar com cola quente os braços, mas se você quiser costurar, vocês vão costurar, tá ok? Porque eu fiz esse boneco de neve para mim mesma, então por isso que eu estou colando. Aí para fazer o braço pequeno, você vai fazer da mesma forma, só que aí você vai fazer uma corrente com 11 pontos. Aí pula um ponto. Aí você vai fazer 7 pontos baixos. Você vai fazer 7 pontos baixos. Aí vai subir as 3 correntes. Pula um ponto, volta fazendo 2 pontos baixos.
faz um ponto baixíssimo no mesmo lugar onde paramos aqui o ponto e continua fazendo 2 pontos baixos. É da mesma forma, só que vamos começar com a corrente com 11 pontos. Então, essa é a receita do braço pequeno. E agora, vamos só colar. Vamos começar a parte de colar agora. Mas lembrando que vocês também podem costurar. Aí, vou colar aqui o pompom, vou colar o chapéu na cabeça do boneco, vou colar os braços, vou colar o cachecol. E aí, vamos fazendo essa parte de colar. Aqui, ó, vou pegar aquela parte que eu escondi as linhas, vou deixar por dentro. Aí, vou passar a cola quente e vou colar esse braço. E aí, vou colar o outro braço, vou colar o chapéu, vou colar o cachecol. Vamos fazer esse mesmo processo de colagem igual no pequeno, no boneco pequeno, se você também fez o boneco de neve pequeno. E aí, é só colando. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Eu achei muito fofinho esse boneco. Então, pessoal, aquela parte que as linhas, onde a gente fazia a emenda das linhas, eu vou deixar para baixo. Eu vou unir aqui para colar o cachecol. Vou colocar aqui a cola e vou colar aqui o cachecol. E agora vamos fazer, se você fez o boneco de neve o menor, você vai fazer da mesma forma, ou colar ou costurar. E eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo tutorial. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kid.